Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, o Acorda Vascaíno sempre cedinho. Ontem eu falei com vocês, não consegui fazer o Acorda Vascaíno, tive que comentar mais à tarde, mas hoje não. Hoje é um dia especial, tô aqui bem cedinho para bater um papo com vocês. E olha, falar com vocês do coração, do fundo do coração. O Criciúma ontem venceu o Ituano por 3-0, o que comprova que essa Série B é uma Série B muito, mas muito equilibrada por baixo. Isso eu acho que a gente concorda. O CRB, a Ponte Preta, Tombense, todos esses já foram times que sempre estavam ameaçando, já foram para o saco. Eu acho que o Ituano ontem também foi para o saco. O Ituano tem 51 pontos, o Vasco tem 55. O Ituano faz 3 jogos. Se o Ituano ganhar todos, vai a 54, 57, 60. Só que ele vai ganhar um jogo desses 3 do Vasco na última rodada. Se o Vasco ganhar os 2 jogos em casa, Criciúma e Sampaio Corrêa, o Vasco vai a 61. Concordamos que não há disputa? Não há. O Ituano precisará ganhar 3 partidas desde que o Vasco não ganhe 2, porque senão pelos pontos não vai ter como. Empata em número de pontos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai acontecer essa hipótese. Diante do resultado de ontem, é muito difícil que aconteça. Então, para mim, o Ituano foi para o espaço. Eu estou colocando aqui na régua do Vasco, 4º colocado. O Ituano continua com chances e vai pegar o Sampaio Corrêa, que é adversário hoje, é o 5º colocado, está atrás da gente. E com quem a gente vai jogar daqui a 2 semanas. Confronto direto. Pode ser que o Sampaio Corrêa já chegue no jogo com o Vasco morto, porque o Ituano vai querer continuar respirando e vai jogar lá no seu estádio, onde ele é muito forte. Então o Sampaio Corrêa, que ganha muito pouco fora de casa, foi ganhar a primeira, agora recentemente, um jogo com o Náutico, tem quase aí 20 dias. É um time que lá em São Luís do Maranhão é muito forte, muito bom, mas mesmo assim penou para ganhar da fraquíssima Chapecoense, que está ali um pontinho acima da série de rebaixamento do Z4. E eu estou fazendo esse panorama todo para trazer a vocês uma informação. O Vasco joga com o Criciúma, que venceu ontem e passa a ser mais um, que está aí na busca, está na correria aí. Chegou a 52 pontos. Só que o Criciúma tem uma situação um pouco difícil, porque o Criciúma pega o Vasco na próxima rodada em São Januário. E mesmo que o Criciúma consiga vencer o Vasco, vamos lá, que o Criciúma chegue a um resultado de vitória em cima do Vasco. O Criciúma tem uma situação difícil de tirar, porque o Criciúma tem uma campanha que hoje pesa muito na questão da gordura. A gordura que o Vasco conseguiu fazer e que o Criciúma não conseguiu fazer, chega numa ocasião como essa e pesa. Então vejamos, abri a tabela aqui. O Criciúma tem 13 vitórias. 13. O Vasco tem 15. O Vasco vai jogar 4 vezes. Vamos lá. Pior dos mundos, tá? O Criciúma ganha do Vasco. O Vasco perde hoje e perde do Criciúma. O Criciúma vai chegar a 14 vitórias, tá? O Vasco ganha do Sampaio Corrêa. Vai obrigar ao Criciúma ganhar seus 2 próximos jogos. Vai ter que ganhar de qualquer maneira para empatar no critério de vitórias. E aí vem a questão do saldo de gols. O saldo de gols do Vasco hoje é 11. O saldo de gols do Criciúma é de 11 também. O Criciúma alcançou o mesmo saldo do Vasco, tem 11. Então, empatando,
pode ser que no saldo de gols o Criciúma passe o Vasco. Mas é muita conjectura, é muito detalhe, tá entendendo? Sendo que, olhando a tabela com calma, o Criciúma, que vai jogar contra o Vasco, pega na 37ª e penúltima rodada a Ponte Preta em Campinas, que é um adversário sempre difícil, sempre muito difícil, e termina na 38ª rodada pegando o Tombense em Criciúma. Claro que são dois adversários que não tem muito mais coisa. Ponte Preta e Tombense estão ali, água de salsicha, não fede nem cheira. Então, o Criciúma faz o jogo da sua vida contra o Vasco, mas mesmo assim é obrigado a vencer os dois próximos jogos depois do Vasco, porque o Vasco vai ter mais vitórias se o Vasco vencer o Sampaio Corrêa em São Januário. Então a situação do Criciúma, ela é complicada, porque ele tem 2 vitórias menos que o Vasco da Gama. Faltando 3 jogos, olha, é uma tarefa difícil. Por isso que eu acho que sobra o Sampaio Corrêa, que é um adversário que, como eu disse, fora de casa, não é tão forte. E o Sampaio Corrêa, como eu coloquei aqui, tem uma sequência complicada. Porque o Sampaio, como eu disse, vai a Itu na próxima rodada, no sábado, precisando ganhar, precisando para estar ali no bolo. E o Ituano da mesma forma. Porque o Ituano em casa, que é muito forte, tem 51 pontos. Hoje está numa situação mais difícil, depois da derrota de ontem, mas tem boas chances. E o Sampaio Corrêa vai terminar, depois de enfrentar o Vasco, jogando em casa, na última rodada, uma partida sempre complicada contra o Londrina, que a gente não sabe como é que vai ser. Mas o Londrina já me parece um pouco mais distante. Porque o Londrina vai decidir a vida dele contra o Sport Recife, no jogo da semana que vem, depois que o Sport jogar aqui. E o Londrina, que tem 50 pontos, precisa vencer para se manter. O Londrina pega o Sport Recife, vamos lá, que o Sport vence o Vasco hoje, fica todo mundo com 55. Na próxima rodada, o Londrina ganha, vai a 53. Fica aí a pouquíssimos jogos ou pouquíssimas circunstâncias para conseguir passar o Sport. Se a gente for ver, o jogo do Londrina, depois do Sport, é um jogo fora de casa, é um jogo difícil, na verdade é um jogo em casa, contra o Ituano, que é também confronto direto. Então, o Londrina joga vida ou morte. E o Londrina termina, como eu disse, o jogo dele final contra o Sampaio Corrêa. Então, ele faz uma decisão contra o Sport, vai que vence, vai a 53. E tem um jogo com o Ituano que, dependendo do que o Ituano fizer na partida contra o Sampaio Corrêa, pode ser que o Ituano ainda esteja com alguma esperança. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque todos esses times vão se comer. O Sport vai ter o Londrina, que vai estar brigando. O Londrina vai ter o Ituano, que vai estar brigando, mas já pode ter vindo de um resultado não tão bom quanto o Sampaio Corrêa. Ou não. O Sampaio Corrêa vai pegar o Vasco, mas já passado pelo Ituano lá em Itu, onde o Ituano é muito difícil. Segunda melhor campanha do retorno. Então esses times todos vão se comer. Mas para a gente não ficar aqui falando muito de conta, eu quero dizer uma coisa para você, torcedor do Vasco. Claro, o jogo de hoje é um ótimo jogo para nós. É um ótimo jogo pela circunstância de você estar calmo. O Vasco hoje, o que ele conseguir é a luz. E eu digo o que ele conseguir de ponto. Porque eu particularmente acho que o jogo é um jogo difícil, claro, o Sport vem motivado, vai ser uma pressão, mas eu não consigo ver no Sport um adversário tão poderoso, não consigo. Tem força popular, mas torcida não ganha jogo. Porém, acho que é um adversário que o Vasco vai respeitar, ele tem que respeitar, está vivendo um bom momento, vem aí de 3 vitórias importantes, Náutico, Brusque e Cruzeiro, mas vai ter que fazer a campanha perfeita, porque mesmo que ele ganhe hoje, ele empata em número de pontos, mas não passa o Vasco. O Vasco vencendo os 2 jogos que tem, absolutamente os 2 jogos que tem, vai obrigar o Sport Clube do Recife a vencer os 3 jogos que ele tem.
Porque se ele vencer 2 e empatar 1, e o Vasco vencer 2 e empatar 1, entra o Vasco. Pelo critério de gols ou de gols pró. Muito difícil que o Sport, que tem poucos gols a favor, tem nesse momento 30 gols, é um ataque pífio, pobre, é o mais baixo de todos aqueles que estão disputando lá em cima, se não vejamos. O Sport tem 30 gols, o Cruzeiro tem 50, o Grêmio tem 41, o Bahia tem 38, o Vasco tem 42, o Sampaio Corrêa tem 34, e aí vem o Sport com 30 gols, o Criciúma com 39, o Ituano com 39 e o Londrina com 33. Até o Londrina, até o CRB, até a Ponte Preta tem mais gol do que o Sport Recife. Então é um time que não tem muito costume de fazer gols. Não é um time tão goleador. Fez 3 agora contra o Cruzeiro, foi o máximo. Então, eu não acho que o Vasco vai enfrentar um adversário tão poderoso assim. Poderoso que eu digo, de números, de estatísticas. Não, é um time que ganhou apertado do Náutico, ganhou muito apertado do Brusque, ganhou de um Cruzeiro a meia boca, com um time quase suplente. Mesmo assim tomando sufoco, fez 2-0. E a gente sabe como foi, né? Fez o segundo gol, assim, meio que o Wagner Love mirou uma pomba, acertou um urubu, acabou fazendo um gol. Mas tudo bem, faz parte. Depois tomou um gol de fora da área, uma falha do goleiro deles. E o Cruzeiro não empatou por detalhe, em cima o tempo todo. E aí, numa falha de um jogador do Cruzeiro como o último homem, o Sport fez 3-1. Mérito, venceu, tá vencido, não tem o que discutir. Mas o que eu tô colocando aqui para vocês é o seguinte: o Vasco também não é essa maravilha toda fora de casa, claro que não é. Mas hoje, o espírito tem que ser único. Falta pouquíssimo, gente. Falta muito pouco. Eu diria a você, torcedor, que se o Vasco vencer o jogo de hoje, e é possível sim vencer, o Vasco estará na Série A em 2022. E dependendo, 2023, e dependendo do que acontecer em Porto Alegre entre Grêmio e Bahia, o Bahia pode entrar nessa seara. Ou até o Grêmio. Dependendo, se for empate, fica todo mundo no bolo. Porque o Grêmio vai a 58, o Vasco empataria com o Grêmio em 58 em caso de vitória, e o Bahia iria a 57. Ainda dando aí uma vaga esperança a, por exemplo, um Sampaio Corrêa. Se o Sampaio Corrêa vencer o próximo jogo dele, pode vencer em Itu? Pode. Então eu vejo uma circunstância para o Vasco muito favorável para o campeonato. Para o jogo de hoje, claro que não é favorável. O Sport é favorito ao jogo. O Sport tem a força da sua torcida, tem um retrospecto recente bom, mas o Vasco também. O Vasco vem de 2 vitórias, sendo uma muito emblemática contra o Operário lá em Ponta Grossa. Não fez um bom jogo, mas ganhou. O Sport também não jogou bem contra o Brusque e conseguiu a vitória. O importante é vencer, é pontuar. E o Vasco joga bem contra o Novo Horizontino, é único, mete 3-0, fácil, sem problema nenhum, e mostra uma consistência. Tem apenas um desfalque, que é claro, é um desfalque importante na lateral direita, é uma posição que o Vasco não tem um substituto. Mas eu vejo que se o Vasco jogar com inteligência hoje, se o Vasco jogar certinho, sem afobação, sabendo cozinhar e principalmente sem cometer erros individuais, fatos que têm atrapalhado o Vasco. Contra o Grêmio, a vitória do Grêmio não foi tão justa assim. O Vasco entregou os gols. Contra o Cruzeiro jogávamos bem, e aí o Aguinaldo falha e o Thiago também falha. Sabe? Momentos tolos. Mas aí você joga bem contra o Náutico e goleia, joga bem contra o Novo Horizontino e goleia, tem ímpeto contra o Operário, apesar de ter jogado muito mal, um péssimo primeiro tempo, mas pelo menos tem disposição. Descobre um jogador novo, que é o Alex Teixeira, que é um cara que eu tenho muita esperança hoje. E eu acho que o Teixeira é um jogador muito diferente, muito diferente. Nenhum clube na Série B tem um Alex Teixeira bem. Não estou falando do Alex Teixeira que vinha. Se o Alex Teixeira jogar o que jogou contra o Operário e pegar no breu, acho que ele vai ser um fator desequilibrante para o Vasco nesse momento do campeonato. Tomara que ele tenha entrado em forma, em sintonia com o Vasco. Agora, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas o meu recado principal, diante de todas essas contas que eu mandei aqui no início para vocês, é o seguinte: depende do Vasco e até não depende tanto, porque os outros vão se comer. A gente tinha aí o Ituano, que se ganhasse ontem, chegava a 54. Estagnou. Estagnou o Ituano. O Ituano, para mim, deu adeus. Ah, mas tem o Criciúma com 52. Tá, mas é uma sequência complicada, sabe? Não é um time assim
que tem essa força, jogou 2 semanas atrás contra o Vila Nova lá em Goiânia e perdeu. Então, são times muito inconstantes, porque nessa hora, a hora da camisa pesa demais. Claro que o Sport é um time de camisa, é um time que já foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, há de se respeitar, mas eu acho que o Sport reagiu tarde. É tarde para o Sport reagir. E fez uma campanha fraca em termos de números para, nesse momento, estar batendo de frente com o Vasco. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: vai ser um jogo nervoso, vai ser um jogo que a gente vai torcer, vai ser um jogo que a gente vai sofrer, mas eu tenho esperança que seja um jogo que a gente consiga vencer se jogar com cabeça. Botando juventude, botando saúde, como a gente vai ter, apesar de, volto a dizer, discordar da presença do Nenê, mas tomara que ele queime a minha língua mais uma vez, que ele jogue bem, que ele decida, que faça um passe decisivo, que faça uma cobrança de falta decisiva. Enfim, tem muita coisa que o Nenê pode fazer hoje em campo. Mas, se o Vasco tiver cabeça, tranquilidade, comandado ali pelos veteranos, que bom que o Anderson Conceição, que o Edmar, que o Yuri, todos vão estar em campo. E botar a molecada para correr, cara. Andrei, Marlon, Figueiredo, Ignaldo, botar esses moleques campeoníssimos na base para jogar bem no profissional, comandados ali pelo Nenê. Segurar o Miranda um pouco mais na lateral, não precisa sair tanto. Saúde para segurar o ataque do Sport, que vai vir para cima, claro. Que o Thiago esteja num dia bom. E arriscar. É jogo para corajoso, não é jogo para ter medo. E jogo pra gente botar a cabeça no lugar é o seguinte: puta, perdemos o jogo. Não acabou. Eu sei que vai ter muita gente que vai dizer depois do jogo, e vou bater aqui, não, que já foi, que já era, porque o torcedor do Vasco tá muito desesperado. Ele tá completamente sem esperança. Essa semana foi uma divisão impressionante. Vasco, para muitos vascaínos, tem gente que torce contra, eu sei que tem gente que tá doido pro Cico pegar fogo, pra dizer que a gestão é ruim, e realmente é, no futebol é ruim, é péssimo. Agora melhorou com a SAF, mas gente que era contra a SAF, por exemplo, vai aproveitar, vai gritar, vai falar, vai dizer, enfim, torcedores, e enfim, essa galera aí que adora ver o Cico pegar fogo, tá ali. Mas muitos que não são assim estão naquele, meu Deus, não vai dar. Eu acho que a gente tem pouca chance de ganhar do Sport. E vai bater o desespero, que não tem que bater. O Vasco tem plena condição. O Vasco, mesmo perdendo hoje, o Vasco depende dele para subir. E os outros vão se debater. Não há dúvida alguma disso. Porém, eu estou confiante. Mais do que no jogo do Bahia, mais do que no jogo do Cruzeiro. Jogos que eu tinha quase certeza que o negócio, por exemplo, no jogo com o Operário, eu tinha pouca esperança. Não estava muito esperançoso. Achava que era um jogo difícil, mesmo o Operário mal. Muita gente dizendo, não, mas a gente pode ganhar lá dentro. Eu não tinha essa certeza. Hoje eu tenho. Porque eu acho que todo esse clima que foi criado, esse clima bélico, esse clima de guerra, o time do Vasco me parece muito tranquilo, muito calmo. De pegar isso como combustível e botar em campo e dizer, estamos pronto. Vocês acharam que não? Porque a semana toda foi clara, do lado da imprensa pernambucana, da imprensa em geral, não é só pernambucana não, em geral. O Vasco hoje é presa fácil. O Sport já conta com os 3 pontos, o que eu acho uma falta de respeito. Porque o Vasco está no G4 há 28 rodadas. O Sport não entrou em momento nenhum. Mas tudo bem, deixa tocar, deixa acontecer. Vamos torcer, vamos ficar na frente da televisão, junto seus amigos, tome a sua cerveja, torça mesmo. Hoje é um dia bom para aquela torcida, para a gente, né, vencer e se regozijar, sabe? Aquela coisa de passar uma lavada de alma. Hoje é o dia da lavagem de alma, cara. É o dia, como foi em Ponta Grossa, o início dessa catapulta pra gente voltar. Eu acho que hoje é emblemático. Aquele jogo emblemático, aquele jogo pra mostrar, porra, o Vasco tá voltando, cara. A única coisa que eu peço a Deus é que os jogadores do Vasco entendam esse espírito e joguem com um coração enorme, gigantesco. Porque se o Vasco conseguir um bom resultado hoje, e o empate não é ruim, mas eu acredito em vitória, o Vasco da Gama decide semana que vem o seu acesso. Já com 2 rodadas de antecipação. E eu acho que pelos outros jogos vai dar. Porque o Vasco vencendo hoje vai a 58, e o Vasco vencendo semana que vem o Criciúma a 61. E aí eu já provei a vocês que o Ituano 8º não chega, o Criciúma não chegará, porque perderá para o Vasco semana que vem. E aí no máximo que ele chega é a 58 pontos, porque ele vai ter mais 2 jogos. O Sport Clube do Recife perdendo fica com 52, o Vasco vencendo vai a 61 da mesma forma, o Sport para, porque o Sport vai ter 3 jogos. Ele pode chegar a 55, 58 e 61.
mas vai ter perdido na questão do número de vitórias. Vai ter perdido ou no saldo, ou vai ter perdido nos gols pró. Então, eu acho que o Vasco hoje pode decidir essa bagunça. Pode decidir. E eu estou confiante nisso. O time tem que ter esse espírito, eu acredito que tenham esse espírito. Esses caras estão comendo o pão que o diabo amassou desde o início do ano. Passaram por poucas e boas, críticas justas, porque não jogaram nada muitas das vezes. 8 jogos sem vencer fora de casa foi uma vergonha. Atuações no início do campeonato que eram desesperadoras. Eu vi recentemente entrevistas do Zé Ricardo no início da temporada e todo mundo dizia: por que esse time não ganha? Por que esse time não joga bem? Ganhar não, por que esse time não joga bem? E olha, 10 rodadas, 30 pontos que a gente teve aí, pelo menos somados, teve empate, mas esses 10 primeiros jogos a gente tem que relevar muito o trabalho do Zé Ricardo. Muito, 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 muito. Tivemos esse ato aí de 18 rodadas, sendo que o Emílio com melhor desempenho do que o Mauricinho, apesar de que o Maurício, por exemplo, venceu o Criciúma lá fora. Foi um resultado importante, ganhou do Londrina no Estádio do Café. Como o Faro também. O Faro venceu o Náutico, venceu o Cruzeiro. O Faro fez uma partida extraordinária contra o CRB, muito boa contra o Tombense. Situações que mostram que também não é tão justo dizer que durante 18 rodadas nós não tivemos técnico. Eu sou muito contra essas máximas. Eu acho que eles não foram bem, principalmente o Maurício. Quis botar um molho ali que não foi. Mas hoje eu acho que não é dia ainda para lembrar isso. O acesso garantido, tomara que hoje tenhamos um grande passo. Deus abençoe o Vasco. Que Nossa Senhora das Vitórias possa nos dar essa alegria, porque a torcida do Vasco chegou a hora, cara. Não tem jeito, a gente merece muito. Tá na hora. Deus tá abrindo a porta pra gente, sabe? Eu sei que tem muita gente que diz: não boto. Deus faz parte da minha vida. E a gente tem que acreditar nele, ter fé mesmo. E se não ganhar, não briga com Deus, não. Deus é o menos culpado de todos. Aliás, não tem culpa nenhuma. Mas eu acho que é um momento, cara. O torcedor do Vasco, ele tá muito, 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 muito precisando disso. E merece. O ser humano vascaíno merece isso. Vamos lá, vamos torcer. Junte seus amigos, faça as suas mandingas, com as suas manias, aquilo que você costuma fazer. E vamos pro jogo. Com calma, com tranquilidade, para a gente vencer, jogando bem. 10, 15 minutos, se o Vasco já tiver uma atitude, já marcar bem, já chegar firme, já meter um susto, eu acho que o bicho vai andar. Claro que o Sport vai vir para cima, mas mete um contra-ataque com o Ignaldo, mete um contra-ataque com o Figueiredo e vamos embora. Vamos ganhar esse jogo hoje. Nós vamos ganhar esse jogo hoje. É assim que a gente tem que pensar. Pelo menos é assim que o time do Vasco tem que pensar. Mas respeito ao Sport, grande clube, grande força do Nordeste, grande torcida, mas eu não tenho como não dizer, eu sou muito Vasco. O Vasco sempre para mim é favorito, contra tudo e contra todos. Olha, a partir de 3 horas da tarde, eu vou estar no canal Atenção Vascaínos na abertura do pré-jogo. O pré-jogo vai ter 15 minutos mais, a gente vai estar agitando, vai estar eu, Emerson Rocha, Bismarck, Gian, nossa Fernanda Teixeira, a gente vai estar junto para falar de Vasco e Sport. Sport e Vasco. Prepara o coração. Mas assim que é bom. Jogo bom é desse jeito. Assim que é jogo gostoso. Para a gente poder torcer e vencer. Pensar que ano passado a gente não teve um minuto assim. Hoje a gente pode ter essa alegria de vencer e ter a constatação de que o Vasco sobe. O Vasco vive, sempre viverá. E o Vasco vai subir. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Calma, almoça com calma, toma sua cervejinha, prepara para o jogo, que logo mais tem alegria, se Deus quiser. Grande abraço, tchau.